bom estar com vocês novamente. Obrigado pela sua audiência. Você sabe que esse programa só é possível graças à sua participação, graças a essa audiência que você nos proporciona. Obrigado. O Visão Trabalhista Debate é coordenado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. E também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 95893 5075. Participe do nosso programa através desses canais. Além do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa é exibido pela TV Osasco, pela NET e também pelo site do sindicato, que é o www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! O tema do programa de hoje é igualdade de gênero. Nossa convidada é Raquel Moreno, psicóloga, coordenadora do Observatório da Mulher e integrante da Rede Mulher e Mídia. Raquel, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tema bastante pertinente, está aí sempre em discussão na mídia. E eu começo perguntando o seguinte: a última PNAD mostrou que mulheres recebem, em média, 27% menos do que os homens no Brasil. O que esse dado, Raquel, representa? Olha, esse dado representa uma discriminação e um acúmulo de lucro indevido, porque as mulheres, quando entraram no mercado de trabalho, elas entraram meio pela porta dos fundos, tentando provar que elas tinham capacidade e condição de desempenhar as tarefas, e se mostraram absolutamente perfeitas, boas, ótimas na função que lhes era delegada. Não há nada que justifique um pagamento menor pelo trabalho feito pelas mulheres. Na verdade, isso acumula mais lucro para quem vai acumular lucro e isso prejudica tanto as trabalhadoras quanto os trabalhadores. Nós precisamos pensar juntos nessa questão, porque afinal de contas, para trabalho igual, todo mundo tem que receber o mesmo salário. Perfeito. Agora, esse problema que a senhora acabou de citar, podemos classificar um problema histórico? Ou seja, o país é um país machista? Eu não diria que o país, eu acho que a cultura machista, nós vivemos uma cultura patriarcal, machista, que não é só brasileira. Nós vivemos um momento no mundo, o sistema, o capital, etc. e tal, também tem os mesmos valores, né? E essa desvalorização da mulher e do trabalho da mulher é só uma das características. Nós temos várias facetas nas quais isso também se representa mais uma vez, se apresenta novamente, né? Então, é uma função de uma visão machista, mas também não é exclusivo do país. É uma coisa que acontece no mundo de hoje. Um relatório da ONU, divulgado no início de março, Raquel, apontou que no ritmo atual serão necessários 81 anos para se alcançar a paridade de gênero na economia e 50 anos para a igualdade na representação parlamentar. Eu pergunto, qual a perspectiva para o avanço das conquistas das mulheres no mercado de trabalho brasileiro nos próximos 4 anos? Olha, 80 e poucos anos é muito tempo, não dá para esperar para poder chegar a um pé de igualdade, meu Deus do céu. Mesmo porque não é uma questão de evolução, é uma questão de mudança de ponto de vista. Sem dúvida. Né? E se os trabalhadores e as trabalhadoras perceberem juntos que, na verdade, essa questão é de interesse dos trabalhadores de um modo geral, eu acho que a gente avança mais rapidamente, inclusive nos próximos 4 anos. A gente avançou timidamente, muito timidamente, com relação à representação política das mulheres, né? Nós temos hoje uma mulher presidenta, né? Nós temos uma pequeníssima porcentagem a mais, mas ainda é muito pouca, né, de mulheres parlamentares, e a ideia é tentar ampliar o espaço da mulher em todos os âmbitos, em todos os espaços que a gente tenha. Hoje, as mulheres estão em todos os espaços da vida, mas elas não estão devidamente recebidas, tratadas com a especificidade que elas merecem, com a igualdade que elas merecem, e é nisso que nós temos que prestar atenção neste momento para ver se a gente avança rapidamente. Você citou bem aí, em todas as cadeias ela está presente, mas por que a proporção ainda é pequena? Eu acho que a proporção é pequena durante algum tempo. Por exemplo, em algumas categorias profissionais, tipo nas
Vamos pegar estudo. As mulheres resolveram fazer sua parte da lição de casa, né? Quando disseram que, quem sabe, talvez você não está avançando no trabalho porque você não está estudando, a mulherada arregaçou as mangas e foi estudar. Hoje, em média, em qualquer nível que você considere, as mulheres têm, em média, 4 anos a mais de estudo do que os homens, né? Então, nós fizemos a nossa parte. A segunda coisa é que, culturalmente, as mulheres são criadas para cuidar dos outros, para se dedicar ao outro, né? Então, a gente teve até há pouco uma concentração maior das mulheres nas ciências humanas, digamos. Certo. Nas ciências exatas, como engenharia, arquitetura, etc. e tal, que são melhor remuneradas, em geral nós tivemos até agora uma concentração muito maior de homens. Certo. Mas se você passar pelas faculdades hoje, você vai perceber que já temos mulheres fazendo esses cursos e já temos mulheres atuando nessas profissões. Quebrando paradigmas. Quebrando esses paradigmas, e estamos em todos os lugares em termos de profissão, né? Também estamos aí avançando nesse sentido. Acaba sendo um desafio para a mulher porque, como você citou anteriormente, ela passa a ter dificuldade de enfrentar esse novo conceito, enfim, ela não é tão bem recebida como deveria. É um desafio para a mulher. Eu acho que é um desafio, mas a mulher, provando a sua competência, ela fica absolutamente tranquila e bem recebida, né? No campo, em qualquer canto onde você coloque as mulheres, na verdade, nós acabamos tendo uma aceitação de sua presença e, inclusive, uma valorização de alguns hábitos, de alguns jeitos a mais que ela traz e que facilitam a integração, a adequação de todos. Que é uma coisa que a gente é treinado desde pequenininha, a ouvir todo o ponto de vista e ver se consegue integrar todo mundo. No mundo do trabalho, isso também faz um grande sucesso. Agora, talvez, seja esses dados que você levantou, é possível, então, associar que a mulher hoje está tendo filho mais tarde, porque a preocupação dela em estar envolvida no mercado de trabalho é maior. Esse dado é pertinente, que eu estou dizendo? É pertinente dependendo do segmento que você considera. Tá. Porque as mulheres que estudam e trabalham, elas tendem a ter filhos mais tarde e tendem a ter menos filhos. Perfeito. E, inclusive, quando a gente pergunta para elas depois, e aí, você está satisfeita com o número? Não, gostaria até de ter tido um filho a mais, mas agora é tarde e não deu tempo. As mulheres que não estudam e não trabalham, essas tendem a ter filhos mais cedo e ter um número maior de filhos. Então, e talvez desejassem ter talvez um pouquinho menos mais adiante, mas naquele momento da vida delas, ter um filho representa uma mudança de status e representa uma coisa importante também. Muda tudo, né? Muda bastante. A visão, como ela é vista pelo grupo, acaba sendo uma coisa que a valoriza mais. Certo. Então, nós temos esses dois segmentos diferentes. Estou recebendo hoje Raquel Moreno, psicóloga, coordenadora do Observatório da Mulher e integrante da rede Mulher e Mídia. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 5075, ou através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Tema igualdade de gênero é o tema do programa de hoje. Não mude de canal. Fique conosco, dessa audiência maravilhosa que eu sei que você dá. Vamos rapidinho do intervalo, em 30 segundos eu estou de volta. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista Debate. Eu agradeço imensamente pela sua participação no nosso programa. Só é possível graças à sua audiência. Participe do nosso programa visãoemdebate@ig.com.br. Você é o meu convidado especial. Agora não tem desculpa, nós temos até o WhatsApp. Através desse WhatsApp você também pode conversar com a gente. 0 operadora 11 9 5893 5075. Minha convidada é a psicóloga e coordenadora do Observatório da Mulher e integrante da Rede Mulher e Mídia, Raquel Moreno. Raquel, para a surpresa de muitos telespectadores, durante a premiação do Oscar deste ano, diversas atrizes de Hollywood também levantaram a bandeira pela igualdade de gênero. Abraçaram essa causa. Há algum país que seja referência em igualdade de gênero? Olha, nós ainda estamos procurando esse país, né? Agora, existem países onde a gente tem diferenças menos marcantes do que no Brasil. Por exemplo, você falou da massa salarial que as mulheres recebem, que é de 70 e poucos % da massa salarial dos homens. 27, isso. Isso. Na Europa, a diferença é de 8%. Continua existindo, mas é menor. Sério? E estão preocupados com isso. Na França, particularmente, a ministra das questões de direitos da mulher também está muito preocupada com isso, tentando avançar.
Em termos de participação política, nós estamos vergonhosamente muito pouco representadas em termos de parlamento, comparando, por exemplo, com a África, comparando com outros países. Então, a gente pode pensar um pedaço, um aspecto da realidade aqui, um outro aspecto da realidade ali, mas o mundo ideal ou o país ideal ainda não existe. Nós estamos todas nós precisando caminhar nessa direção. Tomara que seja o Brasil. Tomara! Tem tudo para ser, ora bolas. Além da questão salarial, Raquel, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho? Olha, nós temos a questão salarial, nós temos a questão do teto de vidro, né? As mulheres sobem na profissão até um determinado limite e é como se a cabeça batesse num teto de vidro que ninguém vê, mas que ela sente, de lá para cima ela não pode mais subir. A gente passa a ter homens nos cargos superiores e as mulheres mais nos cargos inferiores, né? A gente tem um problema da dupla jornada de trabalho, a gente trabalha o dia inteiro, depois chega em casa e quem é que prepara o jantar, cuida das crianças, põe a mesa, lava, etc. e tal. Essa segunda jornada é uma jornada grande. As pesquisadoras estão tentando definir, inclusive, um procedimento, uma metodologia de medir quantas horas de trabalho isso de fato representa. E a gente sabe, pelo IBGE, que o homem brasileiro tem tentado compartilhar, mas ele tem se encarregado de aproximadamente 10% do trabalho doméstico. Muito pouco. 90% ainda fica nas costas das mulheres. Então, nós temos a diferença salarial, o teto de vidro, a dupla jornada de trabalho e, enfim, assédio, etc. e tal, tendem a ser uma coisa que, segundo as categorias profissionais, segundo os sindicatos, tem atingido preferencialmente as mulheres e não os homens. Agora, só insistindo nessa questão, qual pode ser considerado o maior obstáculo para a igualdade de gênero? Eu acho que é a mentalidade, meu Deus do céu, né? Quer dizer, a cultura que acaba considerando que as mulheres ajudam quando elas estão trabalhando, vão ajudar no orçamento familiar, mesmo que elas representem um segmento muito grande de chefe de família, né? E pouco importa que seja auxiliar ou não auxiliar, o trabalho desempenhado e a produtividade dela, no fim das contas, é o que conta, claro, né? Eu acho que ajuda um pouco essa coisa de considerar que a mulher, de alguma maneira, deve se contentar com menos ou deve ficar um pouco mais abaixo do homem, ajuda, inclusive, a manter os homens no seu devido lugar. Eu não digo todos os homens, mas pelo menos os homens, os trabalhadores, os homens que teriam interesse em transformar um pouquinho essa sociedade de maneira a ampliar a quantidade de inclusão social, a ampliar a igualdade. Esses acabam, de alguma maneira, sendo compensados, digamos, mas você é o rei no seu castelo, em casa você é que manda, né? Então é um jeito de manter o status quo. E nós precisamos, todos nós, perceber que se a gente conseguir ter um tratamento igual entre homens e mulheres, todos nós vamos nos beneficiar disso. Tanto homens quanto mulheres, né? Primeiro porque os homens vão também perceber que eles têm uma companheira com quem pode compartilhar absolutamente tudo, né? E as mulheres em particular, porque nós não nos vamos nos contentar por melhorar a nossa situação. Nós somos 52% da população aqui no Brasil, mas nós somos mães da outra metade. Então, nós com certeza não vamos querer ser melhor tratadas e ver que a outra metade seria pior tratada. Não, nós queremos realmente igualdade, realmente paridade, realmente respeito às necessidades específicas de absolutamente todo mundo da população. Vamos ouvir agora o rendimento de todas essas questões que a Raquel nos proporcionou aqui até agora. Quais são os principais avanços conquistados pelas mulheres no país no âmbito do trabalho, Raquel? Olha, eu acho que as mulheres estão participando mais do mercado de trabalho, esse é um ganho. As mulheres estão participando mais em termos de estudo, de instrução, esse também é um ganho. Perfeito. E a massa salarial que elas acabam ganhando, representando, também aumentou um pouquinho nos últimos tempos, né? Esses são os principais ganhos, mas nós ainda estamos longe da igualdade. Por quê? Por quê? Porque a gente vai chegar na igualdade quando a gente estiver ganhando a mesma coisa, tanto homens quanto mulheres pelo mesmo trabalho, quando a gente não tiver mais o tal do teto de vidro, quando a gente conseguir ter serviços sociais que deem conta de parte do trabalho doméstico e uma partilha igualitária do resto que sobra dentro de casa, né? E quando a gente puder ter, em função disso tudo também, a possibilidade de participar melhor politicamente em termos de representação, porque, não sobrecarregadas, nós também queremos ser representados, nós queremos nos representar e abrir um espaço para nós, inclusive na política. Sem dúvida, que é importante. Fundamental, porque se não há quem defenda a nossa causa e não há ninguém que possa defendê-la melhor do que nós mesmas, né? Verdade.
Estou recebendo em nossos estúdios hoje Raquel Moreno, psicóloga e coordenadora do Observatório da Mulher e integrante da Rede Mulher e Mídia. O tema igualdade de gênero, você pode participar do nosso programa, que eu sempre falo, você em casa que nos acompanha pela internet é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail, participe do programa. Pode enviar suas perguntas que eu vou transferir na nossa convidada. É o visãoemdebate@ig.com.br. Facinho. Ou pelo WhatsApp. 0 operadora 11 95893 5075. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos em menos de 30 segundos, eu prometo. Fique conosco, não saiam daí. Eu avisei que seria em 30 segundos, já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. A sua participação no nosso programa é fundamental. 0 operadora 11 é o nosso WhatsApp 95893 5075. Raquel Moreno é a minha entrevistada de hoje. Raquel, por que países como a África nos superam em participação da mulher na política? Eu acho que nós temos alguns motivos que a gente pode levantar como hipótese, né? Alguns deles dizem respeito à África e outros dizem respeito à nossa situação aqui. Com relação à África, as mulheres participaram, nós tivemos lutas de libertação, nós tivemos redefinições políticas de muitos países da África e as mulheres participaram ativamente do fronte, ativamente dessa batalha. E depois acabaram se incorporando em termos de política e continuaram. Era uma sequência natural que elas pudessem estar igualmente representadas, né? Então, a África favoreceu a participação nesse sentido. Aqui no Brasil, nós temos coisas mais sutis, escondidinhas e complicadas. Primeiro, nós somos um país que está numa situação pacífica, digamos, nós não temos frentes nesse momento de luta mais marcante, né? Certo. Mas nós temos algumas coisas que são absolutamente diferentes. Nós temos a dupla jornada de trabalho da mulher, que faz com que você já trabalha fora, você já estuda, você vai largar teus filhos para participar politicamente ainda por cima? Que espécie de mãe é você, né? Tem sempre alguém que vai cobrar um pouco esse tipo de coisa. Depois, campanhas eleitorais até hoje nesse país são extremamente caras, né? E elas até hoje têm sido financiadas, inclusive pelo capital privado, empresas, né? As mulheres ficam pouco à vontade com relação a dinheiro que venha das empresas e, aliás, nós estamos batalhando pelo patrocínio público das campanhas eleitorais para que todo mundo tenha igualdade de condições. Porque você percebe, nas campanhas as mulheres são sempre as campanhas mais pobres. Elas resistem a pedir financiamento porque elas sabem, talvez um pouco de vergonha de fazê-lo e também muito porque elas sabem que, conseguindo recurso de uma determinada empresa, elas de alguma forma ficam devedoras da defesa dos interesses dessa empresa. E essa não é a nossa visão de fazer política, né? Nossa visão de fazer política é que a gente fica refém, na verdade, dos interesses dos eleitores que nos colocaram lá, né? Então, muito trabalho em cima das mulheres. 2, poucos recursos. 3, campanhas absolutamente desiguais em termos da quantidade de recursos, e isso tudo precisa ser mudado, né? Inclusive em termos da cultura, etc. E tal. A próxima pergunta é interessante, nesse último bloco, Raquel. As manifestações que aconteceram no Brasil no último dia 15 de março podem contribuir, na sua opinião, para enfraquecer o empoderamento da mulher na política pelo fato de sermos presididos por uma mulher? Olha, as manifestações do dia 15 me deixaram, quer dizer, por um lado, todo mundo tem direito de se manifestar e de colocar o seu ponto de vista, por mais diverso que seja. Você falou do dia 15, certo. No dia 13 teve outra manifestação, também bastante massiva, com muita chuva, etc. e tal, defendendo os interesses dos trabalhadores. Ambos bem organizadas. Ambos bem organizadas, mas de alguma forma com palavras de ordem diferente sem dúvida. E com posturas diferentes. Certo. O que eu defendo a liberdade, o direito de expressar seu ponto de vista, de se mobilizar, de protestar contra qualquer questão política, contra qualquer situação que se coloque no país. Mas me chamou a atenção a falta de respeito com que se falou da presidenta Dilma,
né? Se fosse um homem presidente, gente, seria chamado de vaca? O xingamento seria tão baixo? Não, a autoridade, chula, né? a autoridade não merece absolutamente nenhum respeito? Afinal de contas, é uma mulher que foi eleita e que foi eleita pela maioria da população brasileira. Democraticamente, legitimamente. Né? Legitimamente eleita. Então, você pode protestar com relação a uma coisa específica. Agora, contestar o Estado de Direito, que neste país, onde nós brigamos, batalhamos, fomos à rua, multidões foram à rua para restabelecer o Estado de Direito, né? Para restabelecer o direito das pessoas se organizarem em partidos políticos, para restabelecer o direito das pessoas poderem votar nos seus candidatos, né? Votar e serem votados, não faz sentido que se defenda, para mim, parece meio esquisito, que se defenda um estado de exceção, uma intervenção contra a qual a gente lutou anteriormente. Isso, para mim, é muito penoso. É sinal de que eu acho que, aliás, algumas entrevistas que eu vi, se você pergunta para as pessoas por que estão lá, o que estão querendo, a coisa vai rasa de alguma maneira, né? Você é de direita ou de esquerda? Ah, eu sou de direita. Mas por que você é de direita? Mãe, eu não sei se você viu essa entrevista. Mãe, por que eu sou de direita? Quer dizer, tá faltando argumento, né? Você defende a intervenção das Forças Armadas, meu Deus. Nós não estamos numa democracia duramente conquistada, né? E nós não estamos num Estado de Direito com uma eleição que aconteceu perfeitamente e tranquilamente e cujos resultados devem ser respeitados. E nós não temos a sorte de ter uma mulher como presidente, que são poucos países que têm a sorte de ter uma mulher como presidente, que inclusive serve para o imaginário das meninas, dizer, algum dia eu vou querer ser presidente também, e não só os meninos, né? E que permite pensar, sonhar com uma igualdade e com uma participação em todos os níveis e todos os escalões. Eu acho que essas coisas deviam ser preservadas, né? O Estado de Direito, o respeito para com as eleições que aconteceram perfeitamente e o respeito para com as autoridades que, afinal de contas, nada fizeram para merecer os xingamentos que a gente ouviu na rua. Como a própria presidente Dilma relatou à imprensa, a oposição está querendo um terceiro turno das eleições? Meu Deus, que sentido que isso faz? A grande imprensa costuma abordar a questão da desigualdade de gênero como algo comum, sem senso crítico. Como a senhora avalia essa questão? Olha, pode ser comum, mas isso não quer dizer que seja normal. Isso não quer dizer que seja o único modelo possível. Isso não quer dizer que seja a coisa desejável. Porque a coisa desejável num país desenvolvido, num mundo desenvolvido, é que as pessoas, desenvolvido no melhor sentido, né? É que as pessoas sejam tratadas com respeito, é que as pessoas sejam tratadas como pessoas iguais, é que todas elas sejam incluídas, que todas sejam respeitadas em suas necessidades. É claro que as pessoas não têm todas as mesmas necessidades. Por exemplo, as mulheres dão à luz, os homens não. Elas precisam de coisas diferentes dos homens em determinado momento de sua vida. Como elas não dão à luz sozinhas, porque elas não fazem filhos sozinhas, os homens também têm que poder participar e têm que ter esse seu direito respeitado e o tempo para poder isso acontecer. Enfim, outra coisa, quando eu disse que nós estamos em todos os lugares e nós precisamos ser melhor recebidas em todos os lugares, eu estou me referindo um pouco a uma transversalidade da questão de gênero. Então, vou pegar 3 exemplos, se você me permitir o tempo, não sei. O primeiro deles é a questão da sexualidade, né? As mulheres vivem hoje uma sexualidade mais livre do que há 20, 30 anos atrás, né? E, no entanto, se a gente eu sou especialista em sexualidade, eu faço debates de vez em quando. Se a gente pega um segmento de 13, 14 anos, a gente percebe que os meninos e meninas têm vergonha de perguntar coisas porque eles acham que todo mundo acha que eles sabem tudo sobre sexo. Então, eles simplesmente não perguntam. Quando você pega um jovem adolescente que vai numa balada e de repente fica com um, fica com outro, e você pergunta como você se previne, ela diz, eu pergunto se ele por acaso tem uma camisinha, e se não tiver, por que você não levou de casa? Porque ele vai pensar que eu sou galinha. Ou então você pega um público universitário que diz, meu Deus, eu quero ter a minha vivência de sexualidade sem ter que mostrar que eu faturo todas as meninas, porque eu não quero, não posso, não me interessa, mas eu quero preservar a aura de libertário. Ou seja, nós estamos vivendo uma liberdade sexual que não está sendo discutida, nem na escola e nem pela mídia. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de transporte, por exemplo. As mulheres são as maiores usuárias de transporte coletivo. Os homens, quando você pergunta o que você quer do transporte coletivo, ele quer que vá o mais rápido possível da casa para o trabalho.
As mulheres querem um transporte coletivo onde elas não tenham que arregaçar a saia para poder subir um degrau, onde elas não tenham que ficar na ponta do pé para se segurar lá, onde elas não sejam assediadas lá dentro se estiver lotado, e uma condução que passe na escola do filho, no posto de saúde, no supermercado e para o local de trabalho. Por quê? Porque nós temos demandas diferentes. É importante que essas demandas sejam contempladas para que todos nós nos sintamos bem-vindos em todos os lugares. Ótimo, papo maravilhoso, gostoso, mas encerrando aqui nosso programa, está esgotado o nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente pelo carinho, por ter vindo até os nossos estúdios, dar essa entrevista maravilhosa, que eu tenho certeza que você em casa adorou. Estive aqui com Raquel Moreno, psicóloga, coordenadora do Observatório da Mulher e integrante da Rede Mulher e Mídia, que falou de um tema tão bacana e tão sério que é a igualdade de gênero. Raquel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Eu agradeço enormemente esse convite, é sempre um prazer estar com vocês e conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. E eu conto também com a sua participação em casa através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 95893 5075 ou para o nosso e-mail, visãoedebate@ig.com.br. Quer rever esse programa? Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Então, todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.